Paraná Pesquisas anuncia Bolsonaro na frente de Lula. Mas antes, vamos assistir um vídeo. 18 de fevereiro de 2025. A eleição é em outubro de 26. Tem mais de 1 ano e meio para a eleição. Em 1 ano e meio, sabe Deus o que pode acontecer, né? Então, há 1 ano e meio da eleição, se o Bolsonaro pudesse disputar, o que não pode, segundo o Instituto Paraná Pesquisa... Quem? Instituto Paraná Pesquisas, Ah. o Bolsonaro venceria o Lula num eventual segundo turno. Bolsonaro teria 36% dos votos. Quer que pare, Aldo? É? Quer que pare? Não, eu tô só... Você tá borrifando eu tô aí. reagindo ao Paraná Pesquisa. Não. Por favor. Não, mas olha, o Paraná Pesquisa acertou. Você é Ok. contra? Não, agora diante dessa desconfiança, eu não posso dá pra continuar. levar a sério o Paraná Pesquisa, desculpa. Eu não levo a sério esse instituto. Aliás, quem pagou a pesquisa? Você viu quem contratou essa pesquisa? Pesquisa contratada pelo... Do Lilma? Quem sabe? Pelo PL. Pelo PL, o partido do Bolsonaro. Ah, meu amigo. Você vê quanta parcialidade os canais de notícia, os canais de mídia, de transmissão, como que a mídia e até mesmo o Flow é parcial. Não tem problema nenhum você ser parcial. Só que você não tenta vender isso com uma análise política, porque você está dando mera opinião. Esse que é o problema dos analistas políticos. Aqueles ditos analistas políticos. Porque se você for ver, nunca confie em um analista político. Aquele que se denomina analista político, ele não tem formação nenhuma de política. Ele não estuda por 4 anos, ele não estuda por 2, 3 anos política. O cara pode se dizer analista político à vontade. Só basta falar política e ser, tipo, jornalista ou ser outra coisa. Eu que faço e meus colegas que fazem ciência política, a gente é colocado no mesmo patamar do que esses analistas políticos. E a gente estuda, a gente se dedica pra gente trazer sempre uma análise realista dos dados. É isso que eu fico sempre indignado. E a questão da Paraná Pesquisas, qual o problema de ter sido financiada pelo PL? Qual o problema disso? Claro, pode estar enviesada? Pode, mas aí a gente vai ver por aqui na nossa análise de hoje. Mas a Paraná Pesquisas acertou, sim, o cenário de 2022. Mesmo financiada pelo PL, o partido de Bolsonaro. O Datafolha, que vocês, grande mídia, a imprensa toda, elogiava. Vocês sim, vocês elogiavam. Bando de gente elogiava. Errou na eleição de Bolsonaro. Eles não previram Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro. Eles erraram nas pesquisas, tanto de 2018 quanto de 2022. Então, você falar que Datafolha é legítima e Paraná não, é você ser um idiota. E não basta ser um analista político, não é um cientista político. Vamos analisar a nossa pesquisa hoje. A pesquisa da Paraná Pesquisas, com um rigor mais técnico. Vamos direto para as pesquisas eleitoral. Nenhum especialista faz isso. Vai lá dentro da pesquisa e analisa ponto a ponto. E hoje a gente vai analisar. Então, se você quer acompanhar mais análises sobre política, sobre pesquisas, sobre react, sobre notícias, siga o Vamos Politizar e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Essa é a pesquisa espontânea e ela é muito importante porque a pesquisa espontânea ela consegue dimensionar sobre a base eleitoral de cada candidato. É quando o entrevistador não fala as opções que tem, ele só pergunta qual é o seu candidato para presidente. Aí a pessoa responde, mas não tem uma lista. E Lula e Bolsonaro têm as maiores bases eleitorais. Isso é muito óbvio. E Lula tem uma base eleitoral maior do que de Bolsonaro, fazendo com que o Lula ganhasse até mesmo com uma maior base eleitoral em 2022. Então isso se comprova ainda. O Lula tem uma maior base eleitoral do que Bolsonaro.
mas eles estão muito colados. E Bolsonaro e Lula são o maior centro da polarização política. Já essa pesquisa, estimulada com a lista de candidatos apresentada ao entrevistado, Bolsonaro ultrapassa Lula. Mas a gente tem que perceber sobre a margem de erro. 2,2% é a margem de erro dessa pesquisa. Só você parar lá e ler a metodologia, porque isso eu já fiz. Para não ficar o vídeo tão longo, recomendo que você leia a metodologia se quiser entender mais sobre a pesquisa. E Bolsonaro apresenta como primeiro colocado, mas está empatado ainda na margem de erro com Lula. E isso as notícias não estão falando. Eles estão empatados tecnicamente ainda. Claro, Bolsonaro está na frente de Lula, porque ao analisar o segundo turno das eleições de 2022, Lula e Bolsonaro estiveram muito colados. Então Lula, se ele fizesse besteira, Bolsonaro iria reduzir. E quais besteiras Lula fez? Lula falou sobre a questão do Pix, da questão do mercado para os pobres não comprarem o produto para não ficar caro. Se você quer uma análise melhor dessas falas e por que Lula pode cair já em 2026, aperte o cardzinho aqui para você assistir esse vídeo. O cenário 2 nos aponta um cenário sem Bolsonaro, porque Bolsonaro está inelegível. Então, é óbvio que vai ter outro candidato que vai substituir Bolsonaro. Só se a inegibilidade de Bolsonaro for diminuída e ele possa concorrer. Mas, por enquanto, não está nada previsto para isso. Lula está na frente de Michele Bolsonaro. E Ciro Gomes aparece com 9%, sendo a força de uma possível terceira via. Mesmo que Ciro Gomes já falou que não vai se candidatar. Vamos observar todo esse fenômeno. E a crítica que eu tenho sim para a pesquisa é juntar o nome de Gustavo Lima a Ronaldo Caiado. Eles podem fazer isso em um cenário de pesquisa avulso, mas depois eles têm que tirar e ver as forças isoladas, porque eles pegam a mesma fatia do eleitorado do Centro-Oeste. O terceiro cenário nos mostra Lula está na frente de Tarcísio, sendo uma força considerável da ala bolsonarista, e Gustavo Lima ultrapassa Ciro Gomes. É interessante como que, ao sair o nome dos Bolsonaros, da família Bolsonaro, Tarcísio e Gustavo Lima se dividem o eleitorado do Bolsonaro em dois. E Ciro fica com seus 10%. O Ciro está com o mesmo eleitorado, provavelmente, de 2018. Parece que ele vai recuperar. E Caiado com seus 4,1%. Por que Caiado está com 4,1%? Porque ele também teve seus votos cooptados pelo Gustavo Lima. Por isso que eu não concordo de você colocar um cenário desse jeito. Cenário 4, Lula na frente. Eles colocaram e testaram o Ratinho Júnior com 15% e Gustavo Lima tem seu destaque com os 13%. Mas eu acho que essa pesquisa não é muito provável, porque eu já vi em umas matérias que se Lula for candidato, Bolsonaro provavelmente vai lançar seu filho. Se Lula não for candidato, ele vai lançar o Tarcísio. Ele optou por essa estratégia. Então, Ratinho Júnior pode ser o nome do Kassab, do PSD, e eles vão tentando mexer e articulando com isso. Eu acho que não vai ser esse cenário, logicamente. Cenário 5. Esse é um cenário legal e interessante, porque pode acontecer. Lula pode não disputar a reeleição com medo de perder essa eleição, e ele vai colocar o Haddad. Aí, colocando o Haddad, o cenário fica assim: Tarcísio passa com 23%, basicamente com os 24%. O Haddad está com seus 18%, quase 19%. E o Ciro aparece muito bem. Quando o Ciro não está com Lula e nem Bolsonaro, o Ciro sempre aponta uma força. E o Gustavo Lima, com essas pesquisas, só mostram que o Gustavo Lima está com 10%. Provavelmente ele ronda aquela porcentagem, que é uma força muito considerável, que o Gustavo Lima não pode perder essa oportunidade, mesmo que não seja o candidato mais preparado, um candidato que não tenha um projeto assim de país, mas ele aparece como um favorito. Quando colocam Michele Bolsonaro fica com 30%, Haddad 18%, Ciro 15%.
Então o eleitorado de esquerda se divide nesse cenário e Michele Bolsonaro é um nome consolidado aí dentro, nesse cenário. Esses são os cenários de segundo turno, onde que o pessoal fez um auê na internet e na mídia. Eu não gosto muito desses cenários de segundo turno, porque os cenários de segundo turno mudam muito de acordo com os fatores políticos. Mas são bons a gente analisar. Eu gosto de analisar muito os cenários de primeiro turno, porque é o cenário mais decisivo para os nomes se consolidarem. Bolsonaro aparece na frente. E isso é um alerta vermelho ao Lula e ao PT. Mesmo que essa pesquisa tenha sido encomendada pelo PL, como que os nossos amigos falaram, mas ninguém inventa número. Ninguém inventa número da cabeça. Ah, vou colocar Bolsonaro na frente. Ah, vou entrevistar tais pessoas. Não, eles passam um relatório pra gente e a gente analisa. O Lula tem se enfraquecido. Sim, o próprio Datafolha falou. O Poder Data também falou. E como que o Bolsonaro não estaria forte se o Lula enfraqueceu? Michele Bolsonaro e Lula estão empatados na margem de erro, que a margem de erro é 2,2. E isso mostra como que a força do nome Bolsonaro está ligado para o cargo para presidente. Será que o filho terá a mesma força? Porque eu não acredito que a Michele seja candidata. O Bolsonaro tem expressado muito mais os seus filhos e prefere os seus filhos. Esse cenário é o qual que eu acho muito interessante, porque Lula empata tecnicamente com Tarcísio. Então Tarcísio é uma força sim para o bolsonarismo e também para o centrismo, porque o Tarcísio é mais moderado do que Bolsonaro. Claro que ele é de direita, mas ele tem a sua moderação. Ele faz parte do grupo político de Kassab, não podemos esquecer, eu sempre relembro isso, porque ninguém fala sobre isso. Então, em resumo, percebemos que Lula se enfraqueceu. E se as eleições fossem hoje, o Lula perderia ou estaria perto de perder. Mas as eleições não são hoje. Então ele pode fazer as medidas eleitoreiras, populistas, ou pode fazer umas políticas para reverter a dívida nesse ano e começar a proporcionar uma economia mais saudável. Pode mudar totalmente esse cenário. Pode fazer com que o Lula seja reeleito. Pode ser que ele entregue tudo no final do mandato. Então, são cenas para os próximos capítulos. Não podemos ser definitivos. Aqui foi uma análise política falando do cenário atual. E Lula vai mal no cenário atual, podendo até não colocar um próprio sucessor. Ou até mesmo se reelegendo. Mas também não podemos deslegitimar as forças de direita. As forças de centro, que estão muito mais fortes do que o Lula nesse momento. A avaliação do governo está ruim e as pesquisas apontam essa tendência. Então, é isso. E se você quer uma análise contra as contradições da direita, da esquerda, siga o Vamos Politizar, para a gente politizar mais essa sociedade.